e Luana que trabalharam nisso, fizeram o uso para o cadastramento dos alunos, validação de disciplina. Eu não estou entendendo nada que a Adriana está falando, vocês estão entendendo? Tá meio... corta um pouco a ligação, às vezes. Parece que o microfone tá meio longe. Deixa eu ver se melhorou. Agora melhorou. Melhorou. É esse meu fone novo aqui. Tá bom. Então, as meninas, a Jéssica e a Luana, né, pessoal da secretaria, trabalhou com a parte de cadastramento dos alunos e também validação das disciplinas, né? Basicamente isso. Mais alguma coisa, mas a Jéssica e a Luana estou deixando passar alguma coisa. E a documentação também. O básico é isso aí, cadastramento, entendeu? Criação das turmas antigas. Nessa questão de acadêmico, mais voltado para o acadêmico, vocês tiveram alguma dificuldade? Deu tudo certo? Ficou alguma dúvida? Deu tudo certo. Só uma questão que eu perguntei para a Bianca foi em relação ao acesso meu e do Márcio, porque tanto eu quanto ele somos professores e também da equipe. Então, eu entendi que a gente não vai ter 2 acessos, não é isso? Isso. Você vai ter um acesso só, um login, e dentro desse login você vai ter as liberações. Então, no caso, vocês vão provavelmente ter acesso ao módulo de faculdade, né, que é o módulo acadêmico no geral, e vocês são professores também, né? Isso. E aí vocês vão ter acesso ao portal do professor também. Deixa eu só verificar aqui no projeto, se vocês já tiveram... Já está esse acesso... Vocês não tiveram treinamento dos portais de professor ainda, né? Não. Então é por isso que daí a gente ainda não liberou, tá? Tá. Porque daí se a gente libera depois que vocês fazem o treinamento, porque daí vocês vão tá ali fazendo treinamento, então é mais fácil. Mas sim, basicamente vocês vão ter ali acesso ao módulo faculdade, aquele módulo que vocês estavam trabalhando junto com a Bianca nos treinamentos, e aí depois aí a gente vai fazer a liberação dos perfis para quem for professor também, vai ter a liberação no portal do professor. Aí a gente faz isso numa segunda etapa ali, na hora que a gente for fazer o treinamento dos portais ali, tanto o portal do professor, coordenador, portal do aluno também, a gente faz um overview para vocês entenderem como é que funciona. Beleza. Aí, no caso, como a gente está aguardando a liberação da integração do Google, que deve sair na segunda para terça-feira, a gente, já que você, nessa parte mais técnica, a gente poderia, então, marcar o treinamento dos professores a partir, então, já do dia 18, mas a gente precisa de um tempo para os professores se organizarem, mas a partir do dia 18 a gente já pode marcar, isso? Treinamento dos professores. Eu vou verificar aqui com a que a gente não marcou esperando exatamente essa integração, dizer o que está liberado, para que a gente possa marcar com eles uma data. Tá, eu vou verificar aqui com a Bárbara, que é a nossa analista de projetos, para verificar como que vai ficar essa agenda. Eu acredito que ela também vai ser ministrada ali pela Bianca, mas daí eu vou ali falar com ela e eu peço para ela entrar em contato só alinhando com vocês também, para vocês alinharem as datas junto com com os professores, e aí fica melhor ali para todo mundo. Tá joia, tá bom. Beleza. Mais alguma dificuldade, alguma questão que ficou pendente? Da questão do financeiro, vocês conseguiram também trabalhar e tal? Não, na realidade ainda não. Eu preciso até fazer junto, Gabriel. Se puder, na segunda-feira, no primeiro horário, preciso fazer os planos. Não, com você, né? Eu vou, já deixo marcado contigo aqui. Eu quero fazer os planos de pagamento para que o pessoal possa fazer as matrículas, né? Isso. Porque isso depende, as matrículas, a pré-matrícula depende desses planos de pagamento. Claro, sim. Beleza.
Já aproveitando, eu tenho aqui uma lista de itens que a Bianca me passou, que eram itens, entre aspas, pendentes. São tarefas que a gente precisa executar para começar a fazer o uso do sistema para 2024/2. Eu vou passar ela aqui no chat, só para vocês também poderem ler. Ok. Consiste em algumas atividades ali, e aí eu penso que a gente possa fazer um cronograma para a gente ir fazendo junto aos poucos, durante os dias que a gente tem de acompanhamento. Não querendo ser redundante, mas eu vou ler ali cadastro das turmas para 2024/2, que eu gostaria de verificar se vocês conseguiram fazer também, as meninas ali da secretaria conseguiram executar. Isso que eu queria ter a dúvida aí, eu estava esperando você trazer na lista para ir trazendo as perguntas. Então, o que acontece? Eu queria que você me explicasse o seguinte, por exemplo, cadastramento das turmas 2024.2. A gente ainda está finalizando o nosso primeiro semestre. Então, o que acontece no nosso contexto, né, do nosso curso, é que existem vários alunos que estão desblocados, assim, aconteceu muito no passado de pessoas serem matriculadas a cada bimestre, então muitos, né, ficaram com essas dificuldades no horário mesmo de aulas, né, das disciplinas que iam cumprir, bem diferentes entre pessoas que entraram no mesmo semestre, por exemplo. Então, o que eu penso? O que acontece? Eu queria até tirar essa dúvida. Se dá para a gente cadastrar, e aí não é só você que vai responder, também o Márcio e a Jéssica e a Luana. Eu estou entendendo que a gente só poderia cadastrar as turmas 2024.2 quando terminar o semestre, que a gente souber quais são as pessoas que foram aprovadas, reprovadas, para a gente montar as turmas. Aí eu precisaria só da confirmação da Jéssica, ficou pendente de eu perguntar para ela, e do Márcio. É isso mesmo, gente? Ou não? Dá para fazer? Então, eles estão dizendo que dá para fazer. A questão é cadastrar, que aí entra o segundo processo, que é a validação das disciplinas, entendeu? Aí você vai cadastrar dá para cadastrar agora, porque daí, Gabriel... Os alunos que já estão, é isso que você está falando, né, Adriano? Os alunos que já estão em andamento com a gente, que vão fazer rematrícula. Aí a gente precisa fazer esse cadastro. E os novos alunos de uma nova turma, esse aí vai entrar através do link de pré-matrícula, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem duas situações, os alunos antigos, ou os alunos já nossos, que são nossos, né? E aí a gente vai cadastrar essas turmas. Aí, eu entendi, Gabriel, que a gente marcaria, então, um momento para você estar acompanhando, no caso de aparecer uma dúvida, né? Aí você já esclareceria ali, e então, tanto Jéssica quanto Luana e até o Márcio iriam já cadastrando as turmas para a gente poder ser célere, né, fazer isso em menos tempo possível, e eu acho que essa seria justamente a primeira etapa para a gente continuar com as outras, de matrícula, rematrícula, enfim. A gente marcaria na terça de manhã, por exemplo, para isso. Poderia ser, tá? Poderia ser. Só o que eu acho que daí seria interessante é que, assim, dentro do mentor, a gente tem ali o cadastro de turmas, e a gente pode deixar essas turmas pré-cadastradas, mas sem colocar nenhum aluno ainda, porque eu entendi ali que vocês precisam finalizar esse período letivo para poder entender quem é que são os alunos que vão avançar de fase, quem é que não vai, os novos alunos também vão entrar e tal. Beleza, mas a gente já pode deixar pré-cadastrado as turmas prontas para depois elas só receberem os alunos, tá? Entendi. Então, eu acho que nesse primeiro momento, antes mesmo da gente pensar em começar a matricular os alunos para 2024/2, sejam eles novos ou rematrículas, a gente já pode deixar as turmas
de 2024/2 cadastradas, para que depois a gente só receba esses alunos nessas turmas, que daí depois a gente vai fazer ali os processos de matrícula com vocês, a gente vai repassar ali, e aí depois a gente só vai alimentando essas turmas com os alunos que vão ser aprovados, com os novos alunos. Você já tem hoje mapeado quais serão essas turmas? Tipo, a gente vai oferecer, por exemplo, 3, 4 turmas. Você já tem isso mapeado ou ainda não? Você diz de novas turmas que vai surgir? Ou que o que já existe a gente já sabe. A gente já tem... Tá tudo certinho. A questão... Provavelmente a gente vai ter mais uma turma agora. Só mais uma, nova. Beleza. Essas turmas que vocês já têm, elas correspondem ao período de 2024/1, né? Não, e outros períodos, né? Porque tem alunos em outras fases, né? Tem turmas, entendeu? Mas eu digo para 2024/2, a gente vai ter quantas turmas ativas para esse novo semestre? Independente se são turmas de novos alunos, independente se são turmas de novos alunos ou se são turmas de fases mais avançadas, independente, quantas turmas mais ou menos a gente vai ter sendo ativas em 2024/2? Então, 4 ou 5 turmas. Entendeu? 4 ou 5 turmas. Tá. Então a 5 turmas já. Então a gente já pode ir cadastrando essas turmas para 2024/2. E aí já deixar elas prontas para depois só receber esses alunos, independente da fase deles. Aí depois a gente só vai direcionando. Esse aluno aqui é de uma turma de fase 1, esse aluno aqui é de uma turma de fase 3, enfim. Sim. Então a gente já pode deixar essas turmas pré-cadastradas com as disciplinas vinculadas nelas, e depois a gente só vai fazendo o direcionamento dos alunos quando for o momento correto ali. Sim. Entendeu? Então é isso que... Todo semestre a gente vai ter que fazer isso, né? Todo semestre a gente vai ter que fazer isso. Todo semestre criar as turmas. A gente pode... clonar, né? Isso, a gente pode clonar, né? Para não ficar cadastrando tudo de novo, mas vão ser turmas novas para 2024/2, 2025/1. A gente sempre vai precisar fazer esse processo, né? De entender quantas turmas nós vamos oferecer por semestre. Essa turma aqui é a turma de teologia de fase 1. E a gente vai ter também outra turma de teologia com fase 3. Enfim, a gente fazer esse entender como é que vai ser essa disposição, cadastrar isso para o semestre que vem, né? No caso aqui 2024/2, para depois ir alimentando ela com os alunos. Então, se vocês já têm isso mapeado, se vocês depois, no momento, ali, puderem me trazer isso, para que daí eu faça o acompanhamento, vamos cadastrar, beleza, vamos cadastrar a primeira turma. A primeira turma vai ser do curso X, na fase tal vai ter essas disciplinas. Beleza, a gente cadastra, a gente parte para a próxima. É mais ou menos isso a dinâmica que a gente pode fazer daí. Nós já fizemos isso anteriormente no treinamento, de criar. A gente não pode clonar, então? Porque está repetindo as turmas? Deixa eu só ver quais são as turmas de 2024/1 que vocês têm. Bastante turma até, são 17 turmas que aparecem aqui. Por causa do... Eu acho que tem ministerial, básico, aí eu acho que dividiu, entendeu? Tem. Porque na verdade são umas 5 turmas, só que como tem básico e tem ministerial, aí acaba desmembrando, né? Multiplicando isso, né? Tudo bem. A gente pode seguir a mesma linha daí, tá? A mesma coisa que 2024/1 a gente pode replicar para 2024/2. Se vocês acham que é interessante clonar, a gente pode fazer. A gente pode só clonar, ajustar o que precisa ser ajustado e deixar elas para o período letivo 2024/2. Isso é mais simples, né? É mais simples, Tá, beleza. Então eu já entendi essa questão das turmas para 2024/2. O processo de inscrição de matrícula, a gente pode validar ele depois que a gente tiver turmas e financeiro pronto. É o melhor, né? Até porque o processo de matrícula, inscrição, ele precisa estar já com turmas prontas, financeiro pronto também. Então, após a gente fazer essas validações ali de financeiro e acadêmico, a gente pode fazer os testes ali de processo de inscrição e matrícula, para ver se está tudo certo. A gente matricula 1 ou 2 alunos ali, verifica se está ok. Mas aí só depois que a gente tiver com as turmas e com o financeiro pronto, tá? Ok. Aí tem esse item que para iniciar as matrículas, o financeiro precisa estar lançado também, aí
né, valida... Esse financeiro são os planos, né? Isso, plano de pagamento. Que o Germano vai fazer com você. Só isso, né? Isso, exatamente. Plano de pagamento, eu acredito que contas bancárias e etc. já estão tudo configurado, então basicamente é só deixar os planos prontos para a gente poder usar eles no processo de matrícula daí. Gabriel, essa clonagem das turmas, você vai fazer com a gente? Eu posso acompanhar vocês, não tem problema. Porque, assim, nós entendemos tudo no treinamento, tal, só que quando a gente vai fazer, claro que vai surgir a dúvida. Por exemplo, eu já estou pensando aqui que eu não lembro como a Bianca fez, porque por a questão de... porque básico, ministerial e graduação, para sair, são turmas diferentes, mas saem no mesmo diário, porque eles estudam a disciplina. Eu não lembro como é que ela fez isso, esse processo. Então, às vezes, essa duvidazinha que para a gente relembrar, né? Sim. No caso. Tranquilo, a gente pode ver daí na hora que a gente for matriculando os alunos, porque daí quando a gente matricula o aluno, a gente pode ir adicionando disciplinas na matrícula dele. E aí a gente pode pegar matrículas, por exemplo, disciplinas, de um curso e de outro. Tá, então, básico, e esse cara aqui também vai fazer disciplinas do ministerial, beleza? A gente pode juntar essas disciplinas, e aí lá no diário eles vão serem apresentados, turma, tudo no mesmo diário, mesmo que eventualmente um esteja ali no básico e outro esteja no ministerial. Mas aí a gente consegue fazer isso ali na hora que a gente for fazer com as turmas prontas e também na hora que a gente for fazer os processos de inserir a disciplina, entendi. Isso, exatamente. A gente tem ali Pode falar. Caso, os planos, né, do financeiro, seria interessante fazer depois de acertar tudo do pedagógico, ou já pode fazer? Só para questão de ordem mesmo, assim, do que... Não, a gente pode fazer conforme for melhor para vocês ali, tá? Germano, você acha melhor fazer logo, né, Germano? Germano não vai fazer segunda? Faz simultâneo. Não, é de segunda a sexta o nosso atendimento, na próxima semana. Desculpa, terça a sexta. Eu queria pegar a parte do financeiro, se possível, para o Gabriel, na segunda pela manhã, né? Que eu já montaria o plano e o contrato aí, que precisa... Na segunda-feira, na próxima semana, a gente começa na terça. Na segunda-feira, a gente não vai ter o acompanhamento. Então, a gente pode começar na terça, ou, se você quiser, a gente pode começar hoje também. A gente tem acompanhamento até meio-dia. Aí a gente consegue ir adiantando alguma coisa hoje, tempo, né? Para aproveitar o tempo. Na realidade, não é nem que a questão de aproveitar o tempo, né? É porque eu tenho que levar o Durvalina no aeroporto, agora 10h30. Então, de repente, a gente pode até começando a formar as turmas, Márcio. Você acha que dá? Pode formar a turma. Agora, clonar aí, fazer esse processo. Assim aproveitar até meio-dia. Isso. Assim que a gente terminar a revisão das pendências que a Bianca falou, aí a gente já consegue fazer esse cronograma. Beleza. A questão da validação de disciplinas dos períodos anteriores. As meninas conseguiram fazer ali? Tiveram alguma dificuldade? Fizeram a validação das disciplinas, eu queria só que elas confirmassem, eu acredito. Não, fizeram tudo direitinho. Não é? Tudo. Perfeito. A validação estão usando o histórico e tudo já, puxando, porque já foi validado. Ok, perfeito. Eles foram cadastrando e validando. Isso, esse é o processo, né? Cadastra o aluno e valida as disciplinas dos alunos, né, de semestres anteriores. Mas ok, então, se esse ponto aí já tá ok, né, já está sendo feito, beleza, não tem problema. Se tiverem alguma dúvida, é só me avisar daí, tá? Vai faltar agora da turma agora. A gente vai criar, né, e o que eles já estudaram, né, a gente vai ter que validar. Sim. Né? Só essa que está fechando, até final do mês ainda tem aula. Beleza. Pelo que a Bianca me passou, vocês vão ter um modelo de contrato também, né?
que é emitido para o aluno ali depois que ele faz a matrícula. Você já tem esse modelo para me enviar? Temos. O que só tem um detalhe dele, é que a gente, olhando aqui, conversando, a gente percebeu que vai ter que incluir mais dois pontinhos. Porque no nosso modelo, tem dizendo que o aluno está ciente, né, do regimento interno, né, do manual do aluno. Então, a gente vai ter que também mandar para você esse manual, que a gente está terminando de fazer a revisão, então a gente pode até colocar no nosso cronograma, né, aqui interno, de terminar a revisão do manual do aluno para enviar para vocês, tá? Hoje. E também, aí, terminando o manual do aluno, a gente também vai fazer uma revisão, última revisão do contrato, para poder enviar para vocês. Aí eu até perguntaria, a gente manda em que formato? Vocês podem me mandar um contrato em PDF ou pode ser no arquivo Word? Acho que pode ser no arquivo Word mesmo. Tá, joia. Que daí eu acho melhor, tá? Agora, o manual do aluno, porque o contrato, ele vai ter as diferenças, né, de mensalidade dependendo do curso, mas só que o manual do aluno não, ele vai estar totalmente, ele é totalmente fechado. Aí a gente manda em PDF, isso? Pode mandar em PDF daí. Joia. Beleza. O contrato do aluno, né, ele vai variar para aluno, ele vai variar, obviamente, daí se essas variações elas já são previstas no desenvolvimento do relatório daí, tá? Joia, não, tudo bem. O pessoal dos serviços ali, eles já configuram para que o relatório ele pegue informações, a gente chama de campo coringa, né? Que daí ele varia valores e tal, ele vai variar de acordo com o aluno que está emitindo o contrato ali. Então, mas enfim, eu peço ali que vocês me enviem. Eu sei que vocês ali têm ali o questão de alinhamento interno e tal, mas o mais rápido possível para a gente conseguir entregar. A gente envia por onde, Gabriel? Você pode me enviar. Deixa eu pensar. Eu vou pedir para a Bárbara entrar em contato, que daí a gente alinha certinho daí como é que vocês podem enviar, tá? Tá, vou anotar isso aqui. Mas pode colocar no grupo também, Adriana. A gente coloca no grupo lá. Eu acho que o grupo, a Bárbara tá lá, né? Tá. E a questão do Gabriel, da variação do contrato, os valores vão ser puxados dos planos de pagamento, né? Sim, dos planos de pagamento. Correto. Por isso que a gente disse que faria, né? Se o aluno está usando o plano de pagamento 1, vai ser uma coisa, e o outro aluno que estiver usando outro plano de pagamento vai aparecer outra coisa para ele no contrato, enfim. Eu tenho uma outra dúvida, mas é do financeiro. Quando eu for conversar contigo na terça-feira, eu preciso de uma ajuda para entender qual é o caminho mais rápido, né? Perfeito. Pode ser. E aí, dentro desse passo a passo da matrícula, a gente vai ter também, tem uma questão da seção de direitos de voz e imagem. Aí o Germano, ele colocou que a gente pode fazer isso de maneira separada do contrato, né? Porque o contrato tem mais esse perfil financeiro mesmo, né? Sim. Claro, de prestação de serviço também, ok. Mas aí, nessa questão de direito de imagem e voz, a gente colocaria, então, a gente pode colocar, então, como mais um documento para o aluno assinar, ou como é que a gente faria? Dá para colocar esse documento, né, no processo de matrícula. Quando o aluno ele finaliza o processo de matrícula, além do contrato, ele, né, enfim, ele pode gerar outros relatórios, como, por exemplo, um contrato do uso de direito de imagem e tal. Dá para colocar também. Agora, eu estou preocupada uma coisa, Germano, se a gente puser esse contrato de direito de voz separado do contrato ou separado do próprio manual, de um desses dois documentos, a gente vai ter que pagar as assinaturas desse documento de cessão de direitos, entendeu? Então, a gente vai dobrar o gasto de assinatura. Mas a gente verifica interno aqui, Adriana, porque o que acontece? O manual também... Eu pensei nisso agora, não tinha lembrado disso antes. O manual não precisa ser assinado. Oi? Ah, tá, entendi. É só o aceite, né?
É só o aceite, que a própria plataforma dá essa opção. Agora, o contrato precisa ser assinado porque ele é um documento fiscal, né? Isso. O contrato ele é assinado digitalmente. Aí o processo de matrícula ele envia o contrato para a plataforma de assinatura lá. O aluno recebe o e-mail, ele clica no link e ele faz a assinatura daí. Nem o manual, nem o... Agora, o Gabriel, esse documento de direito de imagem, esse documento também precisa ser assinado. É isso que eu estava pensando aqui. Eu acho que talvez seria interessante colocar esse direito de imagem e tal junto com o contrato. Não seria algo viável para vocês? Porque daí o aluno ele assina apenas uma vez. Então ele é apenas um documento com um contrato e a questão ali do direito de imagem e tal, e o aluno vai lá e assina. A gente acrescentar... no caso aí, Adriana, vai ter que pensar apenas como cláusula. Não pode ser algo muito grande. Não, só eu acho que 2, 3 linhas seriam... só acrescentar uma cláusula, acho que ficaria, simplificaria. Vou anotar aqui, acrescentar a cláusula. Isso, pode ser, porque daí o aluno, ele só tá... Vocês também vão só precisar assinar um documento e não 2, etc. Combinado. É mais fácil daí, eu acho. Certo, então combinado, tá. Daí eu aguardo o envio desse contrato já com todos os... já com a cláusula e o manual do aluno. Isso, e o manual do aluno. O manual do aluno não há necessidade de assinatura daí, né? Não, porque o que a gente põe no contrato? Só que o aluno está ciente, né? Fez a leitura e está ciente. Sim. Né? Então, a gente tem que, na verdade, só disponibilizar para que o aluno possa ler e depois dessa leitura ele está ciente. Né? Então, não pode assinar sem receber para tentar com acesso a esse documento. Claro, entendi. Então, beleza, então. Então, acho que dá para fazer dessa forma, acho que fica até melhor, tá? Beleza. Perfeito. E aí, né, tem aquele último item, que é a geração do financeiro ali, preparação dos planos, que daí eu e o Germano, a gente pode fazer ali na próxima terça-feira. A gente pode pegar ali, dar um gás nessa questão, ficar ali amanhã preparando eles para deixar pronto já. Gabriel, por que eu quero fazer com você? Até porque tem a questão da estrutura do financeiro, mas como a Adriana estava falando, e o Márcio também, existe muitos, assim como existe alunos desblocados, né, existia também muitos alunos com valores diferenciados. E esses alunos que estão, eu vou ter que encontrar um meio de continuar, porque já é a valores acordados. Sim. Mas eu quero reduzir ao máximo o número de planos de pagamento, para não ter uma quantidade tão grande de planos de pagamento. Aqui até a secretaria ou a pré-matrícula, quando for fazer a pré-matrícula, está lá disponível planos de pagamentos com a menor quantidade possível. Entendi. Entendeu? É por isso que eu preciso de ajuda para essa orientação. Sim, não, a gente pode ver ali na terça-feira, pensar como que a gente pode fazer isso. De fato, no geral, o ideal é minimizar ali, diminuir a quantidade de planos de pagamento, mas talvez a gente não consiga fugir tanto assim do número, sabe? Mas aí a gente conversa certinho terça-feira para ver como é que a gente pode fazer daí. A gente pega os casos que você tem ali, dá uma estudada. Maravilha. Perfeito. Gente, esses eram os pontos ali que a Bia passou ali para mim, tá? Pra gente trabalhar aí nessa próxima semana. Eu acredito que na próxima semana já a Bianca já retome, inclusive, alguns dos treinamentos com vocês. Mas até lá a gente pode ir já fazendo esse acompanhamento e deixando o máximo de cadastros prontos para vocês fazerem uso ali já pro próximo período letivo. Bom, eu acredito então que a gente possa ver a questão das turmas agora de manhã, nesse tempo que nos resta, Márcio. Mas aí só uma nova, desculpa interromper, mas uma nova situação que eu estava conversando, estou lembrando aqui, Germano, em relação a gente tem um nosso seminário presencial em São Paulo, e eles ainda não estão no mentor, mas estão gostando do que a gente está falando, mas minha pergunta, na verdade, é o seguinte: hoje, se a gente for fazer matrícula, quando a gente for fazer matrícula já para 2024/2, a gente tem algumas indicações deles, né? E aí a gente tem uma parceria e tal. Como é que a gente poderia identificar
nesse processo de matrícula que foi indicado por eles, ou... Você está entendendo o que eu estou querendo falar, Germano? Acho que você está entendendo melhor, talvez você É questão de repasse, né? Eu acho que... Isso. Não só questão de repasse, Adriana, que Márcio. Na realidade, ela está preocupada para a gente saber também da onde vem, né? De onde Agora, vem? o ideal é a gente ter algum tipo de... na hora do cadastramento, porque eles vão fazer lá a pré-matrícula... No campo da matrícula. No campo da matrícula, porque senão eu vou ter que ter um novo... O ideal seria um novo plano de pagamento específico só para São Paulo, mas São Paulo vai ter básico, teologia e ministerial. Aí eu vou ter 3 vezes mais do que eu já tenho agora, e não precisa. Então, assim, aí precisa encontrar, como o Márcio falou, no campo da matrícula, a identificação de que esses alunos vieram de lá. Aí a gente precisa ter uma ideia juntos de que identificação específica seria essa. Esses alunos, eles têm alguma diferença na questão do financeiro deles, Germano? Não, pelo contrário. Por exemplo, eles vão estar naquele plano, no plano graduação, ministerial e básico. Eles vão escolher um desses. Assim como outros alunos que não vêm dessa indicação. Assim como outros alunos. Tá. O que eu penso então, pelo que eu entendi, é só uma questão de indicar que aquele aluno ele veio de indicação ali, né? Só uma identificação, digamos assim. De uma unidade nossa, é uma unidade presencial. Gente. Assim, unidade não, né? É um parceiro. Um parceiro, isso. Entendi. Gabriel, a identificação é necessária para que a gente possa filtrar, porque tem um percentual que a gente repassa para ele todo mês por indicação, entendeu? Entendi. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer. Bom, eu sei que quando a gente faz o ingresso de um aluno, a gente consegue colocar a forma de ingresso do aluno no curso. Talvez a gente possa criar uma forma de ingresso chamada indicação, e aí na hora que as meninas forem fazer as matrículas desse aluno, elas podem selecionar que esse aluno veio, a forma de ingresso desse aluno foi indicação. Aí esse aluno vai estar identificado e depois a gente pode verificar de ter algum tipo de relatório que liste esses alunos, né? Para saber quantos alunos tem ali de indicação e etc. Joia, mas aí, Germano, eu fico ainda com a dúvida em relação à captação que a Marta vai fazer, e quando a gente fazia antes, a gente mandava o forms diferenciado para ela, e quando chegava o forms para a gente, já estava lá indicado, beleza? Porque agora se ela vai fazer, né, a gente combinou a fazer a captação, conversa e tal, e aí ela vai estar encaminhando esse aluno para a pré-matrícula. Mas isso só para 2025, Adriana. Para essa agora, não. E como que a gente vai fazer, então? Não, agora tem que continuar no link para ela. E nós cadastramos aqui. Ela manda o forms e nós cadastramos aqui. Tá, joia. Então, a gente vai colocar ela agora, por quê? Porque a gente está no processo, em andamento, né? A gente está aprendendo. Joia. Então, não é o ideal colocar ela agora, não. Beleza. Então, a gente continua com... Aí, o que ela enviar, a gente... No caso futuro, esse caso futuro aí vai ter que criar uma unidade dentro do mentor. É isso que eu estava pensando. A gente ia ter... unidade São Bento, São Paulo. Aí, entendeu? Aí, a partir da unidade, ela vai fazer todo o processo de matrícula. Aí, como será o financeiro, eu não sei. Mas... Não, ela não vai poder entrar na unidade, não, senão eu perco o aluno. É mesmo. Ela tem que entrar na nossa unidade mesmo. Ela vai ter que ter acesso à pré-matrícula. Mas a gente pensa no decorrer de 2025. Pode dar um acesso. Perde o aluno por quê? Porque ele vai estar cadastrado dentro da unidade dela. Porque ela também vai utilizar o mentor no futuro, entendeu? Então, mas a unidade dela é do EAD, não é presencial. Entendeu? Ela vai usar os nossos serviços. Sim, mas quando em 2025 ela quer usar para o seminário dela também, como uma filial. Não, a gente tem que pensar. Não, mas quem é EAD é EAD, quem é presencial, não vai ter. Se ela captou um aluno EAD, ela vai ter que ser pelo EAD,
nesse sentido. Se ela captou um aluno que quer presencial, é presencial, os dois vão estar no sistema. Eu entendi, só que na hora do cadastramento, ela vai ter que ter acesso à parte do EAD para poder fazer o cadastramento. Desculpa me intrometer. Essa questão do EAD presencial são pessoas jurídicas diferentes? Por enquanto, não. Tá, entendi. É porque, na realidade, em breve, Gabriel, as outras unidades dos seminários, eles estão esperando o andamento do mentor para poder entrarem também como unidades, né? Independentes, como até o Márcio comentou ontem, na hora que a gente estava conversando com eles, eles vão ter o acesso deles independentes, para eles cadastrarem financeiro, como se fosse uma filial mesmo. Claro. Só que, ao mesmo tempo que eles serão filiais, eles também são parceiros nossos na indicação. Entendeu? Entendi. É aí que tem que se pensar o caminho. E aí vai ser um grupo de pessoas em específico que vão ter acesso ao controle nas duas unidades? Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, você, Germano, você vai querer visualizar o pessoal que está na unidade 1 e na unidade 2 também? Como é que isso vai funcionar? Como é que vocês pensam? A ideia é que, por exemplo, nós somos a unidade 1, aí eles são a unidade 2. Na unidade 2, com coordenador, secretaria, nós não teremos acesso a nada deles, entendeu? Tá. Aí a gente vai criar, durante esse período desse segundo semestre, uma comissão que vai poder olhar todo. Mas como EAD, nós não temos necessidade de ver o deles. E deles não tem necessidade de ver o nosso. Sim, entendi. O que eu vou dar só um exemplo, né, que acontece muito aqui. Nós temos instituições que têm mais de uma unidade, e aí tem pessoas que, por exemplo, né, tem aí cada unidade tem um financeiro, vamos supor, né? Pessoas que cuidam pessoas diferentes que cuidam do financeiro da unidade 1 e da unidade 2. Essas pessoas, elas acessam o sistema, mas elas só têm liberação em suas respectivas unidades de trabalho. E aí tem algumas pessoas chaves, que a gente chama de administrador, algumas pessoas assim, que aí daí sim elas têm acesso às duas unidades. Germano. Cadê elas podem controlar as unidades. Isso é mal. Mas é porque o Germano é do CEPTEMIB, cara. Então você tem que ter acesso a todas as unidades. Você vai ser o cara. É bem comum ter, tipo, uma pessoa do financeiro que olha tudo, uma pessoa do acadêmico que olha tudo. E aí, por exemplo, tem a secretária. Eu vou ter que colocar o Márcio. Aí a secretária que trabalha na unidade 1, ela só tem acesso aos cadastros e informações da unidade 1. E aí a secretária lá da unidade 2 vai ter acesso às informações da unidade 2. É bem comum isso no sistema, tá? Lógico que daí cabe uma avaliação um pouco minuciosa, melhor, né? Eu acho que a gente não deveria pensar nisso agora, não. Como é algo que é para 2025, pelo que eu entendi. Eu acho que a gente... E nesse semestre, a gente, com a experiência desse semestre, vai dar muita luz para o que a gente vai, com certeza. Né? Sim. É isso aí. Vamos em frente. Beleza, então. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa só pra gente tomar uma água, um café. Rapaz, eu ia falar isso agora. A gente pode voltar ali. A gente pode voltar ali pelas 10h20, aí eu volto ali com o Márcio pra gente fazer ali a questão das turmas, pode ser? Tá, ok, Márcio.